Fala sério, meu locutora na área. Hoje trazendo mais um assunto para falar com você. Hoje eu venho falar com vocês a respeito de obedecer regras. Isso mesmo, bom demais, né? E hoje eu começo falando para vocês que todas as empresas, falando em cidadania, têm regulamentos e diretrizes, né? Agora, você provavelmente, antes de entrar num trabalho, passou por uma escola, por algum grupo social. Costumeiramente, a gente, para ser aceito, precisa de ter regras. Você não entra em qualquer grupo, inclusive o dos trabalhadores, sem nunca ter noção de regras. A família tem regras, a escola tem regras, a igreja tem regras e até um joguinho bobinho de futebol na pelada tem regras. É simples assim. Tudo tem passos a seguir que você precisa para conviver melhor, para conduzir melhor aquilo em que está sendo feito. São pequenas regras e se aprende desde muito cedo. Até os bebês percebem que existem passos a seguir para chegar a algo, né? Você não pode pular, né? Simplesmente pular etapas, né? É simples assim, viu? Então, agora, por causa desses regulamentos, se você transgride esses regulamentos, incorre-se o risco das pessoas ao seu redor também transgredirem. É simples assim. Por isso que precisa de ser regras muito bem definidas e ter fiscalização dessas regras, né? Quem não gosta de ser fiscalizado, de ser vigiado, quem gosta de fazer coisas às escondidas, esse tipo de pessoa é problema para conviver em qualquer tipo de grupo, viu? A gente tem que ter transparência. Tá aí uma coisa que eu já falei aqui em alguns vídeos meus a respeito de transparência. Transparência cabe nisso aqui. E a transparência cabe na fé. O que é fé? Fé é contagiar-se com o que você vê ou contagiar-se com o que você não vê. Infelizmente, viu, gente? Então, se alguém faz algo às escondidas, ele pode estar te induzindo a um erro, se for algo errado. Se for algo bom, não precisa nem falar, né, gente? Você é o exemplo bom, então não precisa se falar para ninguém. Deixa emanar essa energia boa que tá tudo certo. Mas se você não está fazendo algo coerente, decente, isso pode contagiar e fazer mal às outras pessoas, induzir pessoas inocentes ao erro. Infelizmente é assim. Então, por isso é que é bom ter transparência com as pessoas e ser um bom cidadão assim, tá? Eu me lembro que uma época eu tive uma aluna que, muito pequena, ela era muito inteligente e é exatamente esse o grande problema. Ela terminava a atividade rápido, né? E começava a batucar na carteira. Tá, 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 tá. Os outros alunos também terminavam a atividade e acompanhavam ela ali. Aí começava baixinho, batucado, né? Daqui a pouco eles iam aumentando o batucado, aí iam acabando a atividade, acompanhando ela. Isso era em uníssono, até que ela contagiava quem não tinha terminado a atividade e começava a batucar também, entendeu? Então essa menina, ela era uma líder nata.
folgaria em saber que essa menina, né, teve um direcionamento bom, orientação boa de caráter, de moral, de civilidade, para usar essa liderança nata que ela tinha nas coisas boas, para levar as pessoas a imitá-la em coisas boas. Tá vendo? Por isso que é bom a gente ter direcionamento. Isso era uma coisa notória que eu percebo. Professores, eles percebem isso em sala de aula com muita facilidade. Cada criança tem a sua forma de expor, de conduzir, de induzir, ou então é uma criança tranquila que serve para obedecer. Líderes, eles são assim. E aí você tem que colocá-los num caminho, vigiá-los para eles não, saírem. Porque é muito ruim você ser professor de um aluno muito com potencial enorme e ele se perder pelo caminho. Qualquer um é uma decepção muito grande para uma pessoa que ensina, uma pessoa que perde o tempo, que gasta saliva, que perde o tempo em fazer plano de aula, em cuidar, em direcionar, em procurar, em melhorar esse mundo nosso que é, né, complicado. Entendeu? Agora eu quero dar um papo reto aqui com os pais, né? Preciso falar para os pais, assim, bem diretamente, sobre caráter. E aí eu preciso dizer que para vocês, qual é a idade no nosso país em que as crianças precisam estar na escola, estarem matriculadas? É no máximo 7 anos, né? E o que o nosso governo, a nossa escola e as escolas particulares e o nosso ensino entende? Que a idade da razão é os 7 anos. Mas o que é a idade da razão? A idade da razão é onde a criança vai estar com a plenitude de caráter. Ela já chegou o patamar em que ela sabe tudo de moral. Caráter é moral. Se aprende onde? Na família e na igreja. Viu, gente? A escola, ela complementa isso aí com cidadania, tá? Não é dever da escola, a escola é laica. Ela não, no nosso país, não é dever da escola ensinar sobre caráter. Então, é os pais e a igreja. Se você falhou dentro de casa e se a igreja falhou, a escola não tem o dever, tá? Infelizmente é assim. Então tem muitas pessoas que acham, nos presídios, por que as pessoas estão aprendendo a Bíblia no presídio? Tinha que aprender na escola. Na escola não. Responsabilidade de caráter e moral é dos pais. E aí é que tá. Aos 7 anos, se você escreveu nessa folhinha aí que é seu filho em branco, coisas boas, bons comportamentos, bons hábitos alimentares, bons hábitos com as pessoas, com criança, com idoso, com mais velho, com minorias. Se você ensinou boas posturas e bons comportamentos, isso vai ser para a vida toda. O que ela aprendeu até 7 anos, ela vai carregar para o resto da vida, em termos de caráter. Se você colocou lá nesse papelzinho branco palavrões, maus comportamentos, maus exemplos, posturas ruins e erradas, visitações a lugares errados, vai ser pro resto da vida. Tá vendo, papai e mamãe, o papo reto que eu tô dando para vocês hoje? Não pode deixar de cumprir o seu papel de pai e mãe. Não pode delegar para a avó, para a tia, para o empregado, para o amigo, para o padrasto, madrasta, namorada. Tem que ser o pai e a mãe o responsável, sim. Bem, e essa formação de caráter tem instituições responsáveis, envolvidas, né? E essas instituições envolvidas é que vão estar
orientando os pais, como por exemplo postos de saúde com profissionais com assistências sociais, psicólogos, médicos, né? Por exemplo, pediatras, doutores, né? Inclusive pediatra, que é um especialista, psicólogo, psiquiatra e etc., odontólogo, essas coisas todas que vão te direcionar para você ser um bom pai e ser uma boa mãe. E cuidar dessa criança que vai ser o futuro da nossa nação, né? E o melhor de tudo mesmo é ser bom exemplo, né? Não adianta eu falar e fazer o contrário, né? Isso é hipocrisia. Você precisa ser linear. Se você é doideira, né, na sua vida de solteiro, quando você se casa, tem filho, você tem que mudar seus hábitos, infelizmente, viu, gente? E se você não mudar, você vai estar sendo irresponsável para com o ser que você pôs no mundo e que não sabe nada, veio inocente para viver na sua família, que não está delegando a atenção a ela necessária para ela ser um bom cidadão. Precisa de ter esse conhecimento, essa responsabilidade e esse entendimento, tá? Bem, eu falei aqui só de deveres, né? Dos pais, principalmente, né? Nesses últimos minutos. Mas a gente sabe que também se tem direitos. E para se gozar de plenos direitos, é preciso sim que a gente cumpra com os nossos deveres. Bem, gente, hoje eu sou o Mil Locutora. Vim aqui falar com vocês sobre obedecer regras, né? E peço para vocês estarem ativando o sininho, compartilhando, curtindo e com certeza eu acredito que vocês vão gostar das próximas notificações e estejam atentos então, seguindo o meu canal.